Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na oitava de Natal. E é interessante que já na oitava de Natal, o Senhor nos apresenta justamente a questão do martírio. Parece uma contradição de Jesus que vem para nos redimir, para nos salvar, e já no primeiro dia, após o nascimento de Jesus, porque hoje é 26 de dezembro, nós nos deparamos com esse mártir, o primeiro mártir da igreja, Santo Estevão. A igreja nos apresenta a morte, uma vez que Jesus veio para nos trazer a vida, e ele nos apresenta a morte. Lembremos que quando Jesus foi apresentado no templo, e nós veremos essa passagem do Evangelho nesse período de Natal, quando o Simeão, ele vê Nossa Senhora junto com Jesus, José, trazendo Jesus nos braços, ele fala para Nossa Senhora que este menino será sinal de contradição para muitos. E aí está a primeira contradição que nós já nos deparamos no Natal: a morte. Muitos terão que derramar a vida por nosso Senhor, ou melhor, derramar o sangue por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Seguir Jesus, na concepção deste mundo que nós vivemos, significa levar as pessoas à morte, que na verdade não é morte, é vida, é passagem para a outra vida, é passagem para a eternidade. Seguir esse menino que nasceu, que nos deu a vida, que veio justamente para nos levar para o céu, significa morrer por ele. Satanás não vai querer permitir que nós sigamos Jesus. E ele fará o possível para nos tirar desta caminhada. E aí o Evangelho de hoje, que nos fala justamente sobre essa questão, que está em Mateus 10, de 17 a 22, que é o envio dos apóstolos. Por isso que a leitura hoje começa dizendo: naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais
e vos açoitarão nas sinagogas. Quando nós nos voltamos para o primeiro mártir da igreja, apresentado a nós hoje na liturgia, que é Santo Estevão, nós vemos na primeira leitura, que está nos Atos dos Apóstolos, o capítulo 6, mas aqui está bem picadinho. Depois, se você quiser, você pode ler todo esse capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, mas aqui está do versículo 8 até o 10, depois vai do capítulo 5 até... Depois vai para o capítulo 7, do versículo 54 até o 59. Eu vou até ler para você ver o que vai se dar diante deste segmento de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz assim, o Evangelho nos diz assim: naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, juntos com os cirenenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiu resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto, o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão chamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. E Estevão morreu, sendo apedrejado, porque na concepção deles, Estevão estava cometendo uma grande blasfêmia, chamando Jesus de Deus e ainda dizendo que Jesus estava ao lado direito do Pai. Isso era uma blasfêmia na concepção daquelas pessoas. E por isso, Estevão precisava morrer, e foi isso que eles fizeram. Seguir nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, significa, como eu já falei, dar a vida. Num mundo paganizado, num mundo onde o espírito maligno está agindo com toda a força, dizer que é de Jesus, dizer que é um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, significa simplesmente estar entregando a sua vida para a morte. Só que aqueles que morrem por causa de Jesus, professando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, essas pessoas elas passam para a outra vida e já entram no céu. Nós estamos comemorando o nascimento de Jesus e estamos comemorando o nascimento de Estevão. Estevão que nasce para a eternidade, Estevão que nasce para o céu. Ele entra no céu por causa de Jesus, por amar Jesus, por fazer a vontade de Jesus, por ter consciência de que Jesus é verdadeiramente Deus,
por ter consciência que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, enviado pelo Pai para a nossa redenção, para nos salvar, por ter consciência que todos os joelhos devem se dobrar diante de nosso Senhor Jesus Cristo e adorá-lo como Senhor, como Deus. É isso que Jesus está falando na primeira leitura, quando ele envia os apóstolos. Você está disposto a dar a vida por amor a Jesus? Aqui eu me lembro daquela mãe dos dois apóstolos, Tiago e João, que foram ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo, e ali ela pediu a Jesus que os dois filhos fossem colocados um à direita e outro à esquerda. E Jesus disse: você não sabe o que você está pedindo. Essa questão de direita e de esquerda, de ser colocado à minha direita ou à minha esquerda, que significa a glória e honras humanas, isso não pertence a mim. Não cabe a mim, é o Pai que fará isso. Agora eu pergunto, vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? E eles falaram: podemos. E uma vez que eles falaram podemos, realmente isso aconteceu. Tiago foi morto, foi degolado. Nós encontramos essa passagem lá nos Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, no capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos. E vemos João também, que apesar de não ter sido morto, martirizado como os outros, mas a vida dele foi um completo martírio. Foi colocado num tacho de água, de óleo quente. Por um milagre, ele não morreu, porque Deus não permitiu. Mas ele foi preso na ilha de Patmos e morreu já na velhice, dando a vida, anunciando o Evangelho. O nascimento de Jesus, meus irmãos, nos leva à tomada de uma escolha. Nós temos que escolher. Ou nós ficamos do lado de Jesus e salvamos a nossa vida, ou nós ficamos contra Jesus e perdemos a vida. E quando eu falo de vida aqui, eu estou me referindo à vida eterna, à vida com Deus. O nascimento de Jesus tem como propósito, como objetivo, como missão, nos levar a escolhê-lo como o nosso Salvador. E aí, quando nós o escolhemos como o nosso Salvador, depois do seu nascimento, da sua encarnação, do seu nascimento, da sua morte e ressurreição, nós precisamos tomar essa decisão. Escolher Jesus. Escolher Jesus como o nosso Senhor. Estevão fez isso. A igreja, neste tempo de Natal, nesta oitava de Natal, está nos apresentando as consequências de todos aqueles que forem adorar o Senhor, que foi em busca daquele menino e escolhê-lo como Senhor. A igreja está dizendo: você terá que dar a vida por isso, por este caminho que você está seguindo. Sereis levado nas sinagogas, sereis odiados,
por causa do meu nome, disse Jesus. E eu te pergunto mais uma vez, você está disposto? Mas não dê essa resposta simplesmente assim, porque eu estou fazendo essa pergunta e agora você, de repente, já vai e responde. Não, é preciso pensar. Jesus falou que nós devemos calcular, nós devemos medir tudo, nós devemos ver todas as consequências. E diante de tudo, de todas as consequências, aí nós tomaremos a nossa decisão. Pense. Porque muitas vezes as pessoas estão pensando que seguir Jesus significa ter uma vida boa. Aí, se ler lá o Salmo 90, pode cair 1.000 à direita, 10.000 à esquerda, nada não vai acontecer comigo, e aquelas coisas todas que muitas vezes tem pregadores que fazem isso, mas não querem falar a verdade. O seguimento de Jesus exige entrega, exige cruz. Se quiser me seguir, pegue a sua cruz, como eu já peguei a minha, disse Jesus, e me siga. Essa é a trilha, este é o caminho que todos nós precisamos trilhar. Aqui tem o martírio de sangue, tem o martírio branco, ou seja, aquele tipo de martírio, de sofrimento que passamos no dia a dia, mas não leva a esse tipo de morte como a morte de Estevão, mas é uma vida de sofrimento, de seguimento. Mas o que é que nos dá, então, essa força toda para que diante de um fato desse, nós possamos dizer, eu opto por Jesus, mesmo que venha a sofrer. O que nos faz caminhar é a virtude da esperança. A virtude da esperança que nos leva ao entendimento de que a vida aqui é passageira, que a vida aqui é cheia, assim, de sofrimentos, quer queira ou não, e teremos que passar pelos sofrimentos, mas que existe um lugar melhor aonde nós vamos habitar, aonde nós vamos estar, e não vai acontecer nada de sofrimento mais. No livro do Apocalipse vai dizer, e lá não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. E esse lugar é o céu, aonde Deus habita. É isso que nos dá força. É o que deu força para Estevão, quando nós vimos na primeira leitura. O que foi que aconteceu? Ele viu o Senhor sentado à direita do Pai. E isso deu esperança para ele de eternidade, de salvação. Foi isso que deu para ele no momento. E imediatamente o que foi que Estevão fez? Perdoou aqueles homens que estavam fazendo aquelas coisas com ele. Ele dá o perdão e entrega o Espírito. Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, que até o Salmo de hoje nos leva justamente o refrão a esse pedido: em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque tu és a rocha protetora para mim. Que nesta oitava de Natal, já nesse segundo dia, que nós comemoramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo, que encheu o coração de Estevão para ele entregar a vida por amor a Cristo, que esse mesmo Espírito venha sobre nós e nos dê força
para que nós testemunhemos que Jesus Cristo realmente é o Senhor e que só Ele pode nos dar a verdadeira salvação, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e que nós, embora humildes, pequenos, frágeis, estamos dispostos, com a força do Espírito, pela força do Espírito, a dar a vida se for preciso. Um Feliz Natal para você. Um Feliz Natal já com essa situação. Um Natal do nascimento de nosso Senhor que nos leva ao verdadeiro nascimento, não para essa vida, mas para a vida eterna, onde nós contemplaremos a face do Senhor, como Estevão já experimentou essa contemplação e agora ele já contempla na eternidade. Que desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.